Então, geralmente quando a gente pensa nas nossas escolhas de vida, existe uma expectativa muito reconfortante de controle absoluto, né? Uhum, com certeza. É como se, tipo, a gente operasse sob a ilusão de que somos arquitetos construindo um prédio do zero. A gente escolhe a profissão, decide como gastar o dinheiro, seleciona o relacionamento. E diz com toda certeza, né? Fui eu quem desenhou cada milímetro dessa planta. Exato. Mas e se a realidade for bem mais complexa do que isso? Olha, essa sensação de controle é o nosso maior mecanismo de defesa. É uma visão acolhedora. Sim, super. A vida parece ser um resultado matemático, né, de decisões individuais e lógicas. Só que a psicologia mostra que essa planta do prédio costuma vir com várias cláusulas que a gente nunca leu. Nossa, e é exatamente por isso que, para nossa imersão de hoje, nós juntamos uma pilha bem densa de materiais. Muito material, estudos clínicos, pesquisas. Sim, vários estudos de caso focados no trabalho revolucionário da Virginia Satir, que foi uma das grandes pioneiras da terapia familiar sistêmica. E a nossa missão aqui é usar essa montanha de dados para decifrar o verdadeiro código-fonte do nosso comportamento adulto. Que é um tema fascinante, diga-se de passagem. Muito. Queremos descobrir como aquelas dinâmicas diárias, que parecem escolhas totalmente individuais, são, na grande maioria das vezes, heranças diretas do nosso sistema familiar de origem. E antes da gente mergulhar nos mecanismos emocionais, é fundamental estabelecer logo de partida que o objetivo destas pesquisas não é promover uma espécie de caça às bruxas, sabe? Ah, claro, não é sobre achar um culpado. Exatamente. A literatura clínica não busca encontrar culpados, nem incentiva ninguém a apontar o dedo para os pais em um tribunal imaginário. Uhum. O foco real é iluminar processos mentais que acontecem de forma totalmente inconsciente e que acabam ditando as regras de como a gente lida com afeto, com dinheiro e até com brigas banais. Então, a promessa para quem está escutando essa nossa análise aprofundada é bem clara. Até o final desta imersão, vai fazer todo sentido o motivo pelo qual certas situações repetitivas continuam aparecendo na vida adulta. Situações muitas vezes super frustrantes, né? Sim, aquelas que a gente não entende por que acontecem de novo. E mais importante ainda, vamos entender como a psicologia propõe, na prática, desatar cada um desses nós. O ponto de partida da Satir revoluciona a forma como entendemos o comportamento, porque a premissa é de que padrões emocionais não nascem no vácuo. Como assim no vácuo? Tipo, de uma experiência isolada, a família não é só um grupo de pessoas dividindo o mesmo teto. Ela funciona como um verdadeiro ecossistema. Entendi. E todo o ecossistema desenvolve formas muito específicas, quase biológicas, de comunicação e sobrevivência. Ok, vamos desenvendar isso. Como exatamente uma casa se transforma num ecossistema fechado? Pense na forma como as regras são estabelecidas. Sabe? Toda família tem as regras explícitas, que são ditas em voz alta. Tipo, arrume sua cama, chegue antes das 10. Isso, não fale de boca cheia. Até aí, tranquilo. Mas a estrutura emocional é moldada pelas regras implícitas, e essas nunca são ensinadas formalmente. Ninguém senta na mesa e avisa, né? Exatamente. Ninguém diz, olha, a partir de hoje é proibido expressar tristeza nesta casa. Mas a criança absorve isso por observação. E por repetição também, eu imagino? Com certeza, uma repetição exaustiva. Em algumas casas, a tristeza é punida com distanciamento. Logo, a regra implícita é engolir o chorro. Nossa, pesado. Sim. E em outras tem uma exigência não dita por controle emocional total, para manter as aparências. E a criança observa e entende rápido o que é aceitável para sobreviver ali. Lendo os estudos de caso, eu fiquei imaginando a família como uma grande companhia de teatro independente, sabe? Boa analogia. Porque cada criança que entra nessa companhia recebe um roteiro enorme que ela definitivamente não pediu para atuar. O diretor já distribui os papéis. Isso. Uma recebe o roteiro da protagonista dramática, a outra ganha o papel de mediadora de conflitos. E tem sempre aquela que vira um contra-regra, que só limpa a bagunça emocional do palco de forma invisível. O que agrava essa dinâmica do roteiro é que a criança decora essas falas sem nem perceber que está atuando. Para ela, aquilo é realidade absoluta. Não é um papel,
É a vida dela. Exato. É a estratégia que garante que ela seja amada, ou pelo menos notada. A grande crise, que é o foco dos materiais da sátira, ocorre quando o tempo passa. O palco da infância é desmontado, mas a mente continua operando com o mesmo script. E aqui a situação ganha contornos complexos, porque esses atores mirins crescem, né? Eles vão para o mundo adulto. Sim, entram em empresas modernas, começam a namorar, formam suas próprias famílias, mas continuam declamando o texto daquela peça antiga. Em cenários onde aquelas falas não fazem mais o menor sentido. É o momento em que a sobrevivência do passado vira sabotagem do presente. Nossa, virar sabotagem do presente é muito forte. E a literatura chama isso de lealdades invisíveis. É uma ligação tão estrutural com os valores da família que a pessoa continua reproduzindo os padrões cegamente. Mesmo quando geram sofrimento na vida atual, né? É quase como uma traição invisível contra si mesma, em nome de não trair a família. Precisamente. E se conectarmos isso com a visão geral, o peso da palavra traição no nosso cérebro primitivo é colossal. Ah, o cérebro entende como ameaça. Sim, para o nosso inconsciente, agir diferente do que a família espera dispara alarmes de ruptura. Por isso que só ter força de vontade não resolve. O cérebro acha que você está perdendo a própria identidade. Exatamente. E a intervenção terapêutica sugerida nos artigos não é só dizer, apenas mude. O exercício pede um processo muito específico. Qual seria? Que a pessoa escreva em um papel 3 valores ou comportamentos que herdou da família. E por que escrever? Porque obriga o cérebro a usar o córtex pré-frontal, a via lógica. Tira da sombra do inconsciente e bota na luz da razão. Isso. Ali, a pessoa pode decidir ativamente quais legados deseja manter e quais precisam ser encerrados. Sabe o que me chama a atenção? Tendo estabelecido o porquê de ser tão difícil atualizar essa programação, a gente precisa olhar para os disfarces práticos dessa lealdade. Sim, porque ela não aparece dizendo, oi, eu sou um trauma geracional. Não mesmo. Ela aparece disfarçada na hora de pagar um boleto, por exemplo. Os materiais detalham bastante a tal mentalidade de escassez. Fica muito claro como a ideia de falta constante é transferida como herança. Dinheiro, oportunidade, segurança. E o repasse disso é sutil demais. Os pacientes dos estudos relatam ter crescido ouvindo frases que martelavam que, nunca há o suficiente. Ou que o dinheiro é a raiz de todas as brigas. Exato. O corpo da criança aprende a associar recursos financeiros a perigo. Na vida adulta, a intervenção convida a listar no papel 3 crenças sobre dinheiro que circulavam na mesa da infância. Para forçar a análise com a mente adulta. Para ver se ela está recusando uma promoção por medo real de falhar ou por uma lealdade invisível a um medo que era dos pais dela. E essa gramática oculta da escassez não se limita ao banco. A gente vê o exato mesmo mecanismo sabotando a vida afetiva. A repetição afetiva, né? Isso. A pesquisa documenta exaustivamente como as pessoas mimetizam os relacionamentos dos cuidadores, reproduzem o mesmo distanciamento ou a dependência. As mesmas dinâmicas explosivas. Mas lendo isso, eu preciso confessar que me surgiu uma dúvida e eu quero fazer um papel de advogada do diabo aqui com você. Manda ver, qual é o ponto de interrogação? Se nós somos máquinas evolutivas programadas para buscar o bem-estar e evitar a dor, e se reproduzir a dinâmica tóxica dos pais gera um sofrimento absurdo, por que a mente continua escolhendo esse caminho doloroso? É uma ótima pergunta. Por que não simplesmente virar a chave, buscar algo mais saudável? Parece super contraintuitivo. É que toca no núcleo da condição humana. Parece contraintuitivo racionalmente, mas emocionalmente faz sentido. A mente humana não foi desenhada para ser feliz. Foi desenhada para sobreviver, né? Exato. Prever padrões e sobreviver. Logo, ela sempre vai preferir um sofrimento que é familiar e previsível a uma felicidade desconhecida. O desconhecido aciona o alerta de ameaça. Como uma ameaça de morte. O sofrimento familiar, as brigas, isso é o roteiro que a gente já sabe atuar de olhos fechados. Sabemos quando esquivar, quando gritar. O caos familiar acaba virando a zona de conforto. Um conforto doloroso, mas conhecido. E para desarmar esse magnetismo,
O exercício não é só procurar pessoas diferentes. A pessoa tem que listar 3 características da dinâmica dos cuidadores. Investigar onde isso está nas relações atuais. Trazer o fantasma para a sala e acender a luz. Exatamente, virar um detetive da própria vida. Fazendo uma transição dessas áreas externas, o dinheiro, os parceiros, os artigos, convidam a gente a mergulhar nas dinâmicas internas de convivência. A microescala do dia a dia. Isso. Como lidamos com as necessidades dos outros. O que mais me fascinou foram as pessoas que assumem responsabilidades emocionais cedo demais. A figura do cuidador crônico. A literatura junta o cuidador e a pessoa que carrega a culpa crônica ao se priorizar no mesmo diagnóstico sistêmico. Crianças que tiveram que ler o ambiente, né? E perceberam que a estabilidade da casa dependia de elas serem invisíveis. Aprenderam que focar no bem-estar próprio era egoísmo supremo. A harmonia só existia se eles não dessem trabalho. E ainda removessem as pedras do caminho dos adultos. O mecanismo de intervenção aqui é fascinante pela simplicidade. E qual é a virada de chave sugerida para quem carrega esse peso? O exercício pede que a pessoa detalhe 3 situações recentes da vida adulta em que atropelou as próprias necessidades para atender terceiros. Depois, ela precisa escrever o sentimento que aquilo gerou. Foi ressentimento, exaustão, falsa sensação de ser imprescindível. Para documentar a exaustão que vem depois do suposto cuidado. Exatamente. Aí o cérebro questiona a regra de que autocuidado é egoísmo e percebe que a falta dele é autoabandono. Nossa, autoabandono. E o reverso obscuro dessa armadilha da harmonia são os evitadores de conflito. As anotações trazem casos de quem cresceu onde levantar uma discordância era a ofensa capital. Algo perigoso que poderia engatilhar uma explosão de raiva. Ou uma ameaça silenciosa de abandono. O que acontece aí é que o silêncio vira a principal ferramenta de sobrevivência da criança. Pense num jantar onde o ar está pesado de cortar com a faca. A criança entende que qualquer palavra é o estopim. Na fase adulta, mesmo num ambiente seguro de trabalho, essas pessoas preferem ceder a tudo só para manter uma paz ilusória. E a intervenção exige confronto direto, né? O paciente precisa relatar 3 momentos em que calou a própria voz recentemente e respondeu o que temia que acontecesse se tivesse dito não. Então, o que tudo isso significa? Sabe a imagem que me vem à mente processando tudo isso? Qual? E ver obedecendo a essas regras implícitas antigas, sendo o cuidador invisível ou aquele que engole a voz com medo de explosões, é literalmente como passar a vida inteira carregando uma mochila lotada de pedras emocionais. Uma baita analogia. E a ironia trágica é que não foi você quem colocou as pedras lá, elas pertencem a outras pessoas, só que o peso nas suas costas é real. E as suas próprias necessidades ficam esquecidas no acostamento. É extremamente precisa essa imagem. E o detalhe da teoria sistêmica é que carregar a mochila alheia cobre o maior dos preços. A erosão da própria identidade. O senso de quem eu sou desaparece, né? Os registros da SATI mergulham nisso. Um exemplo clássico é a dinâmica do filho perfeito. Aquela criança que foi designada como o pilar que impede a casa de desmoronar. Tem que ser o aluno exemplar, forte, sem defeitos, porque a família já tem problemas demais. O que é uma inversão completa da ordem natural. Sim, uma inversão profunda. A criança acaba funcionando como a coluna de sustentação dos adultos, quando devia ser o oposto. E isso deixa cicatrizes duradouras. A clínica intervém perguntando: em quais momentos você sentiu que o mundo acabaria se não correspondesse a um padrão desumano de perfeição? É um peso muito grande. É triste observar como essa busca implacável por aprovação se ramifica. A gente vê pessoas com pânico crônico de decepcionar os outros. Decisões como faculdade, onde morar, pautadas no terror de perder o pertencimento. Isso. O exercício desenhado para quebrar esse feitiço exige coragem. Pede-se para listar as 3 maiores expectativas que a família projetou sobre a pessoa. Para fazer uma separação bem fria. Isso. O que realmente faz sentido para a vida atual e o que não passa de um pedágio emocional pago diariamente só para não ser rejeitado. Ouvindo isso, a impressão que dá é que essas pessoas acabaram terceirizando o roteiro da própria existência, né? Para agradar um público que nunca vai estar satisfeito. E a sua colocação, isso levanta uma questão importante,
que eu considero o ápice ético dos estudos dela. Qual seria? Pense bem, se a pessoa passa a primeira metade da vida mediando as crises matrimoniais dos pais, Sendo para-raios dos irmãos. silenciando instintos, baseando escolhas no que a família aplaude, a grande pergunta no consultório é: quem é essa pessoa quando ela está sozinha no quarto? É a crise de identidade avassaladora. A fronteira entre o nós da família e o eu do indivíduo some. A pessoa não faz ideia de onde termina a neurose da família e começa o próprio batimento cardíaco dela. Exatamente. A identidade que o mundo vê foi erguida como um espelho reflexivo para acomodar as falhas dos outros. E como reconstrói isso? Para reconstruir o eu autêntico, a instrução é vasculhar a própria mente e escrever 3 características, interesses ou valores que sejam indiscutivelmente da pessoa, Coisas que não foram herdadas. nem copiadas do pai, nem impostas pela mãe. E após encontrar essas 3 fagulhas, observar se elas têm espaço na vida atual. É o esforço primário de renascimento do eu separado da massa familiar. Sintetizando toda essa nossa jornada densa pelos bastidores da mente e pelo ecossistema da Virginia Satir, fica claro que compreender isso tudo não tem a ver com achar zilões. Não, de forma alguma. É evidente que nossos pais provavelmente também estavam só atuando em papéis cegos, né? Repetindo traumas dos próprios antepassados. Em um ciclo sem fim. O propósito de desvendar essa gramática não é justificar erros, mas ganhar algo inestimável, o livre-arbítrio real. Esse mergulho sistêmico é o atalho para a autonomia emocional. Permite construir relacionamentos autênticos e não repetições fantasmagóricas. Porque, no fim das contas, é a diferença entre passar a vida reagindo ao passado e começar a agir de forma consciente no presente. O cérebro recupera as rédeas do próprio destino, e isso nos deixa com uma reflexão final de peso monumental. A gente começou questionando nossa falsa sensação de sermos arquitetos das nossas vidas. Descobrimos que operamos um software familiar antigo, cheio de lealdades e medos, mas existe uma provocação para a gente levar hoje. Se as gerações anteriores nos programaram com esse peso, o que acontece com o código-fonte da próxima geração, no exato milissegundo em que um de nós hoje tem a coragem de atualizar a própria programação? Uma reflexão fortíssima. Talvez quebrar esses ciclos não seja só cura pessoal, mas a mais libertadora herança invisível que a gente pode deixar para o futuro. Fica o convite para reflexão.